Olá, bom dia! Muito obrigado a você que passa a acompanhar conosco. A partir de agora, esta que é a nova edição do nosso Café Interativo. Terça-feira, hoje é dia 18 de julho de 2023. Estamos nós aí já no avançado do mês das férias. Hoje está um dia mais gostosinho, né? A temperatura está bem mais amena, em face do que tivemos aí alguns dias atrás, com a chegada de uma frente fria. Hoje está bem gostoso, termômetros marcando 14, quase 15 graus agora, e a previsão é de que nós possamos chegar até 26 graus hoje. Olha isso, em pleno inverno. Para quem gosta do frio, é uma má notícia. Para quem gosta do calor, uma notícia excelente. Aliás, ontem já tivemos um dia bem quentinho. E eu sei que isso é assunto para o Ailton Fonseca, logo mais ao meio-dia, aqui com o Suminos Esporte, mas a grande notícia do dia de ontem, no meio futebolístico, foi a demissão do técnico Mano Menezes, que até então comandava o poderoso Internacional lá de Porto Alegre. Mano Menezes junta as suas tralhas aí e vai cantar noutra freguesia, porque o contrato dele já era com o Colorado do Rio Grande do Sul. Espero que com você esteja tudo muito bem, coração cheio de esperança para esse dia que se apresenta a cada um de nós, com as páginas que precisarem serem escritas, e tomara que elas sejam escritas da melhor maneira. Felicidade minha receber hoje aqui no programa minha querida amiga de jornadas tantas, Gisele Correia Ferreira, que eu cumprimento nesse momento. Bom dia, Gisele, bem-vinda. Bom dia, Pedro, bom dia a todos que estão nos acompanhando. É sempre uma alegria estar com você, né? Muito obrigado. Seus editoriais, essas suas aberturas são tão emocionantes. Muito obrigado. E a gente sempre começa com boas energias, realmente. Isso é muito bom. Eu acho que a gente tem quase que o dever, né, o Gisele, de pelo menos tentar começar o dia de uma maneira feliz, propositiva, né, e otimista, antes de tudo. Eu acho que a oportunidade da gente estar vivo já é um motivo e tanto, vivo e com saúde, né? Nem me diga, né? A gente que, inclusive ontem ainda mencionamos aqui, a imprensa sofreu 2 perdas tão contundentes, né? Praticamente no mesmo dia, no mesmo final de semana, com o Paulinho Caneta e a Ângela Turdo. Então, continuamos aqui na missão que nos compete. Sempre. Né? Não é isso? Sempre. Ô Gisele, nós estamos aí com a GSC borbulhando de atrativos, de boas comunicações a quem gosta dos bons eventos. Sim. Entre eles aí, obviamente, o próximo, né, que agora em setembro, né, que nós temos o Congresso Internacional de Meio Ambiente, o CIMC, né, Congresso Internacional de Meio Ambiente. É Congresso Nacional, na verdade. A gente CIMC. chama de internacional porque a gente 19 de setembro, né? 19 a 22 de setembro, é a 20ª edição, né, uma edição comemorativa de um congresso assim já bastante conceituado, muito respeitado no Brasil todo. Recebemos pessoas de todos os estados brasileiros e claro, sempre trazendo discussões das mais importantes e palpitantes, principalmente nesse momento em que o meio ambiente é uma pauta mundial importantíssima. Um apelo, né? E muito sensível, né, principalmente ao Brasil, às políticas brasileiras, aos governos brasileiros. Então, é mais um motivo de muita satisfação estarmos tendo a oportunidade de trazer esses assuntos tão fundamentais em um momento em que o meio ambiente é discussão mundial. E eu fico pensando, até pela vastidão e pela complexidade do tema, como é que vocês da GSC pautam o evento, sendo que não é uma área na qual você atua, né? Você não é uma ambientalista, né? E aí eu fico imaginando como é que essas pautas são confeccionadas para um evento tão específico assim. A gente trabalha junto com uma equipe técnica, né, profissional, muito conceituada, muito bem formada, né,
por doutores, por mestres, por profissionais extremamente capacitados, né? É um trabalho que fazemos em conjunto com o Instituto Federal Campos de Muzambinho, o qual é o responsável pela parte técnico-científica do Congresso, pela programação, pela montagem e estruturação dos temas, lógico, com muita participação e compartilhamento também das nossas ideias, muito embora eu não seja mesmo ambientalista, não seja uma profissional exatamente dessa área, mas eu sou uma militante pelo meio ambiente, eu sou uma defensora, né, das causas ambientais de modo bastante amplo. Então, essas pautas são feitas mesmo em conjunto, né, com esse corpo técnico altamente especializado, professores de mais de 10 entidades que apoiam e que estão conosco nessa formatação desse cronograma, dessas pautas importantes. E, claro, a gente também muito antenado com o que está acontecendo no mundo, né, com as discussões políticas, com as discussões ambientais como um todo, né, e mundo afora a gente sabe tudo o que está acontecendo, a gente acompanha. Hoje a mídia ela é muito rápida, ela nos traz todas as informações em tempo real. Então, com isso, nós conseguimos fazer com que as pautas sejam absolutamente atuais, né? Então isso é muito, muito importante. Recentemente nós tivemos a realização de mais um grande evento da GSC, Flipostos, né? Já de uso comum da nossa comunidade, né? Eu ouso dizer isso, porque já está muito inserido no DNA da nossa cidade. Sim. Flipostos, né? Lá se vão tantas edições, lá se vão tantos nomes que por aqui passaram, nomes absolutamente ricos dentro da literatura de um modo geral. Que balanço que você consegue fazer desta última edição? Aliás, nós temos é óbvio que nós não vamos reproduzir o vídeo inteiro, né, porque ele tem mais de 9 minutos, mas vamos colocar um trecho aí do vídeo institucional da última edição do Flipostos, enquanto a Gisele conta pra gente. Depois do evento acabar, eu presumo que vocês façam um balanço do que ocorreu. Que balanço foi esse da última edição do Flipostos? Olha, Pedro, esse ano a gente, o que eu posso te dizer é que foi um ano bem especialmente importante no sentido da gente repensar um pouco a estratégia dos nossos, especificamente desses eventos, né? Quando eu tenho essa oportunidade de estar aqui com vocês no Suminas TV, falando um pouco das nossas atividades, dos nossos empreendimentos culturais, né? Eu sou uma agitadora cultural e sou muito ligada com cultura, com artes, com a questão ambiental, né? Como eu disse. Sempre eu tenho um pouco daquela sensação de que a gente está fazendo um pouco daquela merchandising dos nossos trabalhos e tudo mais. Não, mas tem que fazer mesmo. Sim, mas você disse uma coisa muito fundamental, muito importante e que eu considero bastante, que é a questão do DNA que hoje a GSC tem na comunidade Poços de Caldas, né? O que acontece? Nós somos uma empresa de 34 anos, né, Pedro? Não são tanto 34 dias, são muitos anos. Né? Quando nós fundamos a GSC, eu era uma jovem sonhadora, idealista, né? Recém-formada, como sou até hoje, né? Uma pessoa extremamente idealista, acredito muito no que a gente faz. E realmente a GSC, ao passar dos anos, ela se tornou uma marca registrada mesmo em Poços, né? E a gente tem buscado fazer com que a comunidade tenha todo esse acesso, tenha essa oportunidade de estar inserido nesses grandes momentos que a gente produz em Poços de Caldas. Mas, especificamente em relação ao Festival Literário Internacional de Poços, apesar de ser um evento extremamente importante hoje, reconhecido inclusive internacionalmente, não é fácil fazê-lo, né? Tanto que, como você mesmo me pergunta, né, o balanço do festival nessa edição. A edição de 2023 foi uma edição bastante atípica, né? Mais atípica do que quando ela foi online? Muito mais atípica. Por quê, Pedro? Porque nós fizemos um festival enxuto, num formato único, sem a Feira do Livro junto com o festival, né? Isso acabou causando um esvaziamento
né, no próprio festival. E o motivo de nós termos feito nesse formato foi especialmente pela falta de recursos de captação, em que a gente tivesse uma condição de fazer um evento de uma forma mais abrangente, como sempre foi até 2022. E por um outro lado, nos impulsionou também a repensar esse formato, de modo que a gente pudesse visualizar através dos eventos juntos, né, tanto a feira como o festival, de uma forma separada, como que isso se daria. Foi aí então que, a partir desse ano de 2023, a gente tomou a decisão de fazer eventos bienais, ou seja, em 2023 realizamos o Festival Literário, em 2024 nós realizaremos a Bienal do Livro do Sul de Minas. Sem o festival. Sem o festival, muito embora com uma grande programação cultural, porque esse é o cerne e o coração mesmo do evento. No entanto, ele será feito junto com as editoras participantes da Bienal. O que acontece, Pedro? Tudo na vida tem o seu momento de se repensar. Sim. Né? Eu acho que depois da pandemia muitas coisas mudaram. Né? Muito embora a gente tenha sido talvez uma das únicas empresas nessa área né, e fazendo o Festival Literário e a Feira do Livro, talvez a gente tenha sido um dos únicos no Brasil que tenha conseguido, né, se manter ativo durante a pandemia. Né? Nós fomos pioneiros em realizar em 2020, no primeiro ano da pandemia, o Festival Literário e a Feira do Livro de forma virtual, numa plataforma única. Isso foi inédito. Com muito trabalho. Inédito, com muito trabalho. Foi inédito. Tanto foi inédito que a Bienal do Livro, a Bienal do Livro de São Paulo, que é, né, o maior evento hoje livreiro do país, acabou fazendo o mesmo formato que nós. Né? Nós fomos realmente uma escola naquele momento. Né? E de lá para cá a gente vem procurando realmente dar essa sustentabilidade, não só para a Feira do Livro e para o Festival Literário, mas todos os nossos eventos aconteceram em formato virtual. Né? E o que eu percebo, Pedro, é que parece que o virtual ainda não saiu tanto dessa esfera dos eventos. Primeiro, que eu tenho acompanhado muitos eventos virtuais que ainda continuam virtuais. E segundo, que após essa retomada, vamos dizer que não é uma retomada ainda 100%, eu posso dizer que ainda não está 100% ainda retomada, mas nessa retomada eu vejo que as pessoas parece que se habituaram com a questão de se manter nos seus lugares. Eu vou te falar um exemplo que eu acho bem interessante. O próprio Congresso de Meio Ambiente, que vai acontecer agora em setembro, é um congresso extremamente importante. A gente já recebeu aqui em Poços, até antes da pandemia, em torno de 800 pessoas, 700, 800 pessoas, vindas de todos os estados brasileiros. Né? E aí, com esse fenômeno, com essa questão da pandemia, nós passamos a fazer o evento virtual. Né, o Congresso de Meio Ambiente Virtual em 2020, 2021, 2022 voltamos ao presencial com uma carga mais ou menos. Mas eu percebo que agora as pessoas gostaram um pouco do virtual, sabe, também. Então, é um olhar que nós que estamos promovendo os eventos e que temos esse contato direto com o público, a gente tem que saber ter essas leituras, né? Saber compreender, ter essa sensibilidade de compreender como que hoje o público está se aderindo a essas oportunidades, né? E também em função disso, exatamente, a gente mudou também o conceito do festival e da Feira do Livro. Né? A Feira do Livro, por exemplo, o ano que vem, que a gente está dando essa nomenclatura de Bienal, ela vai acontecer num espaço aberto. A gente tem vários problemas em Poços, né, que atrapalham a gente. Vai ser no Parque de Afonso Junqueira, mas Poços ainda, né? Olha, eu estou há 34 anos na GSI, há 34 anos eu ouço as políticas locais dizerem que vão inaugurar um centro de convenções em Poços de Caldas.
isso nunca se deu. Eu já participei de várias e várias reuniões, de maquetes, de apresentação, de projetos, né? Cada hora num lugar, cada hora numa zona da cidade, etc, etc. E isso nunca se concretizou. E sempre acaba se improvisando. Nunca se concretizou. Então a gente fica num gargalo muito grande, não só eu, mas vários outros promotores de eventos da cidade. Nós estamos num gargalo muito grande. Porque há 34 anos atrás, quando a GSC foi fundada, inclusive eu tenho muita satisfação de dizer que naquela época, quando nós fundamos a GSC, várias outras empresas de eventos e agências de publicidade foram lançadas também. No entanto, daquela época a única sobrevivente somos nós, né? Então, o que acontece? De lá para cá, muitas coisas mudaram. Naquele momento, éramos praticamente únicos em fazer tantas coisas na cidade. Nos últimos 10, 15 anos, tem havido uma efervescência muito grande na cidade, um aumento muito significativo de outros promotores, de eventos, de outras coisas. Você veja que o Parque José Afonso Junqueira, por exemplo, ele vive assim uma convulsão de eventos, né, praticamente. Quase todos os finais de semana, pelo menos todos os meses. Por falta de um local que seja mais adequado. Mas no fundo também, ali é um local tão agradável, é um local tão bonito, as pessoas gostam tanto, os promotores, eles não querem também sair desse eixo central da cidade. Sim. Querem. E eu acho até que com uma certa dose de entendimento. De razão, sim, né? Com certeza. Todo mundo quer um lugar bonito para fazer o seu evento, um local de livre acesso, mas que definitivamente não é o local adequado, né? Não é, por uma série de motivos. Exato, infelizmente ali é um lugar maravilhoso, né? Acontecem vários e vários eventos ali naquele parque, e mais uma vez a Bienal também vai acontecer ali o ano que vem, e é um local que, no meu ponto de vista, pro nosso caso, para esse nicho específico que a gente vai fazer, é muito adequado. A gente vê feiras do livro hoje na rua, né? Ribeirão Preto, a Feira do Livro no meio de uma praça. A Feira do Livro de Porto Alegre, por exemplo, que é a feira mais antiga do Brasil, ela acontece numa praça há mais de 50 e tantos anos, é uma feira bem tradicional. Enfim, então, as praças, elas têm que ser ocupadas. E já está tudo costurado com a prefeitura para a cessão do espaço? Estamos costurando, né? Poços ainda tem alguns atrasos em relação a isso, né? A gente vê outros países, os parques, os jardins, os gramados são sempre ocupados pela população, são sempre muito bem conservados e tudo mais. Aqui em Poços a gente ainda sofre um pouco com essa questão de poder fazer, de colocar as coisas no jardim, fazer uma utilização, quer dizer, o que acontece, Pedro? Exatamente por essa convulsão de eventos ali atrás do Palace Hotel, acabou que nem todos os promotores, eles se adequam ao que tem que ser feito e conservam e protegem e promovem uma conservação da forma como tem que ser, né, com os seus eventos. Então, é aquele velho ditado, né, os bons pagam pelos maus. Então, no final das contas, eu que sempre fui uma pessoa extremamente cautelosa, preocupada, atenta, cuidadosa com os próprios municipais, acabo sofrendo as mesmas penalidades que as pessoas que não cuidam, que não preservam, que não conservam, que não se preocupam, né, com os próprios municipais. Então é uma questão bastante delicada, complicada, mas eu tenho certeza que assim que realizarmos essa primeira Bienal do livro no Parque José Afonso Junqueira, com aquela ocupação absolutamente cuidadosa, bonita, esteticamente bem apresentável, bem cuidada e da forma como acontece em diversas cidades, em diversos lugares do mundo, eu tenho certeza que o olhar será outro. E a época da Bienal acontecer é a mesma? É a mesma de sempre. Ou seja, 27 é uma de época abril de pouca chuva. A 5 de maio, né? Uma época de pouca chuva, em tese. Em tese, né? Porque hoje não se pode mais falar que... Tomara, né? Tomara que a tese prevaleça, né? Pois é.
Mas, de qualquer maneira, independente disso, a gente já pegou chuvas também no período da Feira do Livro, né? Mesmo lá na Urca. A Urca é um lugar que eu tenho verdadeira paixão, carinho pelo espaço cultural da Urca. E que mereceria estar melhor cuidado. E que é um local que a gente, como promotor, pelo menos pelo lado da GSE, a gente sempre teve todos os cuidados naquele local. Fizemos várias reparações ali, investimos mesmo de recurso próprio nosso, fazendo melhorias, pinturas, manutenções em telhados, em calhas, trocas de lâmpadas, conserto nas portas dos toaletes, várias coisas nós já fizemos ali, cera para o piso, enfim, várias melhorias nós procuramos dentro das nossas possibilidades e, lógico, independente de qualquer coisa, eu acho que é uma obrigação nossa, né, ajudar a preservar os nossos prédios públicos, o nosso patrimônio que é tão rico, tão importante e que guardam tantas histórias. Então, é uma obrigação mesmo. E, infelizmente, o espaço cultural hoje se encontra num momento bastante delicado, muito decadente, realmente precisando de uma conservação assim geral, né? E a gente acaba voltando, é sempre recorrente isso, porque a gente acaba voltando sempre naquele ponto inicial, onde realizar os eventos. Com esse boom que nós temos hoje na cidade de eventos, de promotores, onde se realizar os eventos. Levando em conta até que o Teatro Benigno Gaida, inserido ali no complexo da Urca, é o único teatro de formato público disponibilizado à população. Pois é. Né? E assim mesmo é um espaço bom, mas acanhado. Né? Dependendo do tamanho do evento, é um espaço acanhado. E ainda assim é o único espaço de acesso público em termos de teatro, desculpe, que nós temos em Poços de Caldas. Cumprimento aqui Eliacir Franco, que está saudando a você e a mim, viu, Gisele? Obrigado, Eliacir. E nesse momento quero te oferecer um café. Você toma café com ou sem açúcar? Com açúcar. Com açúcar. Você providencia lá para mim, meu caríssimo. Nós temos aí a oportunidade de oferecer à Gisele agora o delicioso café Fazenda Mariana, do meu amigo Eduardo Toni, da Maísa, que sempre são tão generosos aí, com tudo, com o programa e ao oferecer esse café especialíssimo aos nossos convidados. Tenho certeza, Gisele, que você vai apreciar um café de excelente qualidade, porque é um café produzido com muito carinho, com muita tecnologia, com o que de melhor a cafeicultura pode nos oferecer. Assim é o café Fazenda Mariana, que está quase aqui prontinho já, a máquina está liberando para que eu sirva a Gisele, ela experimente e depois desse intervalo comercial ela nos conte o que ela achou do café Fazenda Mariana, que você encontra nos principais cafés aqui da cidade. Café da Praça, ali na Pedro Santos com a Rio de Janeiro, ainda na Pedro Santos do Café Brasil, antigo Cine São Luís, e tantos outros pontos para você experimentar esta especialidade que é o café Fazenda Mariana. Saúdo aqui o vereador Flávio Toni Lima e Silva. Flavinho, bom dia para você, uma boa terça-feira. A gente tem um breve intervalo comercial, volta daqui um pouquinho com a Gisele Corrêa Ferreira. Já. O plano de saúde que você sempre quis continua com desconto imperdível na Unimed. Promoção Julho também é 10. Seu plano Unifácil ainda mais fácil. 10% de desconto em todas as mensalidades. E carência zero para consultas e exames simples. Ligue e adquira agora seu plano Unifácil. Promoção Julho também é 10. O plano de saúde que cabe ainda mais fácil no seu bolso. Aqui tem vida, aqui tem saúde, aqui tem Unimed. Uma cidade cada vez mais linda, bem cuidada e cheia de vida. É só olhar ao redor, Poços está muito melhor. É só olhar ao redor, Poços está muito melhor. Temos belezas que encantam, Poços é o nosso orgulho e nossa paixão. Economia crescendo, mais investimentos, turismo, mais educação. Uma cidade cada vez mais linda, bem cuidada e cheia de vida. É só olhar ao redor, Poços está muito melhor. É trabalho pra todo lado, mais obra, saúde, muita revitalização, emprego, desenvolvimento e mais qualidade pra população. E o trabalho não para por aí, Poços vai seguir, Poços vai seguir. Nosso orgulho e
faz feliz. É viver aqui, é viver aqui. Poços voltou a ser Poços, uma cidade que sonha, pensa e faz. Prefeitura de Poços de Caldas, gestão eficiente. Plano São Luís, o plano funerário de Poços de Caldas. O plano da tradicional floricultura São Luís, assistência funeral completa em Poços e região. Apoio aos convalescentes com carro que leva e busca em consultas e exames médicos. No Plano São Luís, você encontra assistência funeral mais completa para esse momento tão delicado, com muito carinho e profissionalismo. Conheça nossos planos a partir de R$ 39,90. Plano Funerário São Luís. Esse é de Poços. Esse eu confio. Avenida Francisco Sales, 86, 3042, 2480. Motorista de ônibus é aquele ou aquela que diariamente abre seu sorriso para abrir portas e receber pessoas. Motorista de ônibus é o profissional que se prepara, faz cursos de direção segura, de atendimento e centenas de vezes ao dia para, acelera, muda a marcha, na consciência de que cada vida humana merece toda a sua atenção. Motorista de ônibus convive com a sua própria família e com a de muita gente, se emocionando, se alegrando, comemorando conquistas e aprendendo com os desafios do cotidiano. Por tudo e por abraçar a importante missão de transportar vidas com segurança, pontualidade e cordialidade, merece com todos os méritos o seu, o meu, o nosso abraço. Floramar, nossos motoristas trabalhando para você de portas e corações abertos para o futuro. Já estamos de volta ao vivo, retornando aqui aos estúdios da Sul Minas TV, o nosso Café Interativo, edição desta terça-feira. Agora são 9h29. Você, claro, continua conosco na plataforma da sua preferência, seja no Facebook, seja no Instagram, seja no YouTube, no site da própria TV. Fique à vontade para você estar com a gente onde você desejar. E ainda podendo também manter aquele contato bacana com o nosso WhatsApp, o WhatsApp direto aqui da Sul Minas, que é o 98842-1822, está aí na tela para você, 99842-1822. Ô Gisele, eu imagino que recentemente você tenha tido uma frustração, né, com relação à candidatura de Poços de Caldas, candidatura essa atrelada à Unesco, que é um órgão da ONU, não é? O que aconteceu primeiramente nesse teu trabalho que foi longo na tentativa de colocar Poços de Caldas nesse patamar e depois ter o revés dessa sua intenção. O que aconteceu? Foi um tanto quanto nós ficamos assim decepcionados, né, com o resultado, né? Foi frustrante, mas ao mesmo tempo foi bem interessante, né, por uma outra questão que depois eu chego lá. O que acontece, Pedro? Foi um trabalho, né, feito, que já vinha sendo feito já há quase 4 anos, por um grupo de pessoas voluntárias dedicadas à questão da preparação de Poços de Caldas para essa candidatura. É uma candidatura que a Unesco instituiu em 2004, né, no Brasil, e é não só no Brasil, outros países também, é uma candidatura que envolve em torno mais ou menos de 7 a 8 segmentos, né, em que as cidades elas podem se alinhar, né? No caso de Poços de Caldas foi na área da literatura, porque é uma vocação natural de Poços. Muito embora tem pessoas que não conheçam exatamente qual é a história, né, de Poços, desde a sua fundação e tudo mais, mas pegando todos os nossos parâmetros, todas as nossas histórias, todas as nossas colocações que nós conhecemos, sabemos, né, desde sempre, nós temos uma total vocação para a área da literatura naturalmente, né, uma vocação natural de Poços de Caldas. E esse trabalho foi feito muito intensamente, né, nesses últimos 4 anos, inclusive e sobretudo por pessoas que nem de Poços são, né, são pessoas ligadas a um coletivo chamado Polígono Sul Mineiro do Livro, que se dedicaram assim, com amor
incondicional a Poços de Caldas, no sentido de transformar a nossa cidade e preparar a nossa cidade, principalmente na preparação da cidade, para que ela pudesse, agora em 2023, ser então essa candidata para as cidades criativas da Unesco. O que aconteceu, Pedro, agora no finalzinho, já nessa retinha final, foi que o trabalho foi tão intenso, e depois assim de tantos anos, todo mundo trabalhando muito fortemente com isso e tudo mais, a gente teve muitos problemas agora no final, né? Principalmente a questão financeira, que acabou pesando muito, porque a gente deixou de investir em alguns pré-requisitos que seriam bem importantes, principalmente na parte da consultoria mesmo local e tudo mais. Então tudo isso acabou atrasando um pouco, e a gente ficou meio que no final assim muito apertado com determinadas demandas, né? Essa questão financeira, por exemplo, nós tivemos aí a felicidade, né, nesse último, agora a partir do começo desse ano, de ter a felicidade de ter tido a oportunidade de uma emenda parlamentar do deputado estadual Mauro Tramonte, a quem inclusive eu deixo aqui o meu agradecimento pessoal, né, pelo apoio. E no final do ano passado também a vereadora Regina Cioff também tinha destinado uma fatia da emenda parlamentar dela para que a gente pudesse então desenvolver algumas atividades, algumas ações relacionadas a esse pleito. E, bom, infelizmente, como eu disse, tudo isso acabou sendo muito atrasado, a gente trabalhou demais, né, ao longo desses 3 anos, mas o que realmente pesou agora na reta final, o Pedro, lamentavelmente, foi uma falta de uma força política da cidade, né, para que a gente pudesse realmente chegar até lá, né. O que acontece? Eu acho que a cidade, claro, tem outras demandas, tem coisas muito importantes acontecendo, né? A própria governo local tem esse desdobrado a fazer inúmeras ações, né? E construções e reformas, e, né? Enfim, tem muitas coisas a serem feitas, e eu acho que esse pleito acabou ficando meio não como uma prioridade da cidade, né? Apesar de que houve, né, um envolvimento da prefeitura, houve até um apoio do próprio prefeito pessoalmente, né, das secretarias envolvidas, mas agora nessa reta final, já competindo com outras grandes cidades, né, não no mesmo segmento, precisaria desse impulso um pouco mais político mesmo, né, dessa visão do quão importante seria ter trazido para Poços de Caldas esse reconhecimento internacional. Quando você fala da importância, sem interromper, para que nós sejamos didáticos aqui e o público consiga entender, o que aconteceria se nós tivéssemos tido o oposto disso, ou seja, se Poços tivesse tido êxito na sua intenção? Olha, Pedro, o que aconteceu? Nós soubemos, na véspera do resultado que saiu no dia 22 de junho, nós soubemos que o Rio de Janeiro, a cidade do Rio de Janeiro, estava competindo no mesmo segmento, né? Ao todo foram 11 cidades no Brasil, né? Várias em nenhum segmento da literatura até então. Soubemos no dia que saiu o resultado que o Rio estava competindo com Poços de Caldas na área da literatura, né? 11 cidades estavam competindo em várias áreas, inclusive São Paulo estava competindo na área da música, né? Aqui em Minas tinham mais 2 cidades além de Poços de Caldas, Ouro Preto, na questão das culturas populares, e Paracatu, na gastronomia. E outras cidades menores também, que eu não me recordo agora, acho que São José, Santa Bárbara do Oeste, também na gastronomia, Penedo, no Ceará, na área do cinema, que inclusive foi uma cidade selecionada. Então foram 2 selecionadas apenas, né, aqui pelo Ministério de Relações Internacionais do Itamaraty, no Brasil, selecionam apenas 2 cidades que se candidataram. Como nós tivemos 11 cidades, 2 cidades foram selecionadas, Rio de Janeiro e Penedo. Penedo pelo cinema,
Rio de Janeiro pela literatura. E para nossa imensa e absoluta triste surpresa, não sabíamos que Rio de Janeiro ia participar. Como que a gente poderia competir com o Rio de Janeiro, né? É uma coisa muito complicada, né? E depois tinham outras pessoas ajudando nós, né, a nossa candidatura, se esforçando pela nossa candidatura. Inclusive quero deixar também meu abraço muito especial a 2 embaixadores postos caldenses, né, que nos ajudaram muito, né? Um mora na Bolívia e o outro exatamente na França, que tinham contato direto ali com o pessoal da Unesco. E esses embaixadores nos ajudaram bastante. Quem nós estamos falando? Estamos falando de Francisco Luz, sim, e de Carlos Alberto, que são 2 embaixadores postos caldenses que... E o Francisco Luz, fomos colegas de sala, né? Colegas de classe. Uma pessoa maravilhosa, disso, né? Uma pessoa maravilhosa, uma pessoa muito querida. Ele, a esposa é minha amiga, inclusive, de infância. Então, eles ajudaram bastante Poços de Caldas, né? Mas não foi suficiente, né? Porque quando nós soubemos que Rio de Janeiro estava competindo com Poços de Caldas, veja bem, né? Que coisa absurda. Rio de Janeiro competindo com Poços de Caldas. Aí soubemos que tinha também uma questão política, né? E o próprio prefeito Eduardo Paes também se envolveu muito fortemente nisso, e muito lobby, muita questão, sim, mesmo política, enfim. Natural. Então, é natural. E aí eu acho que Poços acabou faltando e falhando um pouquinho nisso. O que teríamos se tivesse sido... Então, olha, para o Rio de Janeiro, isso não significou nada. Tanto é que você não ouviu nem falar que Rio de Janeiro foi o... Porque o Rio de Janeiro já tem tudo, o Rio de Janeiro não precisaria disso. Se fosse para cá. Agora, se fosse para Poços de Caldas, sim, aí seria uma mídia espontânea natural muito grande, um trabalho... Com a participação e uma visitação da própria Unesco aqui em Poços de Caldas, para todo o trade do mercado editorial e para todo o trade literário do Brasil seria extremamente significativo. Isso elevaria o nome de Poços de Caldas ainda mais, né, dentro desse circuito do turismo literário, do turismo de negócios, voltado a toda essa cadeia produtiva. A economia criativa de Poços de Caldas também daria um outro salto em cima disso, porque teria todo um trabalho em cima disso. Hoje a gente vê inúmeras iniciativas, né, em Poços de Caldas ligadas à literatura, proveniente exatamente desse trabalho, dessa atmosfera literária que Poços naturalmente tem. Hoje a gente tem um hotel literário, nós temos vários cafés ligados com a literatura, nós temos inúmeras manifestações literárias, né, seja de ordem privada, seja de ordem pública. Além de sermos, claro, o maior celeiro de escritores, né, de Minas Gerais. Então, assim, nós temos tudo para isso, sabe, Pedro? Teríamos tudo para ser realmente uma cidade literária consagrada e reconhecida pela Unesco. Não foi dessa vez, mas nós... Pode se candidatar de novo? Podemos nos candidatar de novo, mas depende muito também do município, sabe, Pedro? Como eu te disse, a cidade ela tem que ter interesse, ela tem que estar envolvida. No final, agora, a iniciativa privada se envolveu muito nisso, né? Eu, pessoalmente, assim, me desdobrei em cima disso. E essas candidaturas são anuais? São bienais. Bienais. Okay. Em 2025 então temos que esperar mais um pouquinho. Então tem que esperar mais um pouquinho. Mas assim, Poços tem toda uma preparação. Isso realmente daria um salto quântico para Poços de Caldas em vários aspectos. Né? Sim. Em vários aspectos. Cumprimento aqui ao Dr. Glaucir Modesto. Bom dia, parabéns, Gisele, pela sua missão cultural. Tem coisa que é missão. Obrigada. Mesmo, né? É missão mesmo. É verdade. É o propósito de vida. Não é verdade? É o propósito. Sim. A Antonieta Fonseca também conosco, nos cumprimentando, obviamente cumprimentando a todos aqui, a Gisele principalmente. Ô Gisele, ano passado, no final do ano, nós tivemos aí a comemoração dos 30 anos do Prêmio Maiores e Melhores. Eu, com toda a modéstia, né, tenho assim uma trajetória até que interessante e longeva, no cerimonial. Eu realmente não lembro quantas edições eu já apresentei, mas, e por que eu estou dizendo isso? Porque eu arrisco dizer que talvez tenha sido a edição mais bonita,
do Prêmio Maiores e Melhores? Ai, foi muito, né, Pedro? Foi realmente emocionante. Foi emocionante. Não é? Imagina 30 anos, né, Pedro? Sim. 30 anos de um evento muito complexo, muito difícil e muito polêmico, né? Muito polêmico. Eu acho que talvez seja o evento de premiação empresarial mais longevo no Brasil, viu? Olha, se comparado ali com aquele prêmio que tem da revista Exame, os melhores e maiores, inclusive já fomos várias vezes confundidos com eles e eles com a gente, que é um evento também bem tradicional, né? Que inclusive na época que existia revista física, né, era um calhamaço assim, né, da revista Exame dos melhores e maiores do Brasil e tal. Então eu arrisco a dizer que o Prêmio Maiores e Melhores realmente é um evento talvez dos mais tradicionais desse gênero no Brasil, sem dúvida nenhuma, e tem um peso hoje muito forte no mercado empresarial de Poços, né, sem sombra de dúvida. Né, a gente vê que, né, ao longo desses anos todos, várias outras iniciativas aí com tentativa de fazer algo semelhante, vem, faz, né, a gente acompanha sempre isso, o mercado empresarial sempre nos avisos, os empresários sempre nos posicionam de algumas situações, mas realmente é um evento extremamente importante. É um evento feito com muito critério, com muito compromisso, né, com o meio empresarial. Hoje a gente vê que os empresários realmente dão muito valor e faz realmente a diferença, né? E eles sabem que isso é um instrumento que o coloca numa forma privilegiada dentro, né, da economia da cidade. Então esse sempre foi o nosso objetivo também. E realmente foram 30 anos, né? Merecia, inclusive, né? Olha que coisa incrível. Até o Prêmio Maiores e Melhores foi feito de forma virtual. Chegamos a fazer. É verdade. Nós dois fomos. Eu disse no plural aqui, né, porque também participei dessa edição virtual. Né? Olha que coisa. Então, assim, foram grandes desafios, né, agora. Eu acabo de enaltecer aí essa 30ª edição do Maiores e Melhores e fiz isso com muita tranquilidade e propriedade, porque estava lá e vi. E aí, ao mesmo tempo, eu fico pensando como é que vocês fazem para que um evento não se torne enfadonho, não se torne previsível. Não é? Porque você manter um evento ao longo de 3 décadas, ininterruptas, né? E ainda fazer desse evento algo atraente, algo bonito, demanda uma certa criatividade. Sim. Como é que vocês lidam com esse não fazer ficar comum? Olha, eu acho que no caso específico do Prêmio Maiores e Melhores, o grande diferencial dele é a forma como ele sempre foi. Por quê? Porque ele sem sombra de dúvida, o maior encontro de empresários em Poços de Caldas. Antes de tudo, um encontro de confraternização. É um encontro de confraternização, é uma festa lindíssima, uma festa que a gente preza muito pela qualidade, né? Pela boa música, pela boa comida, pela boa bebida, pelos bons encontros, por um bom ambiente, né? Inclusive o Prêmio Maiores e Melhores é frequentado por famílias, né? Tem muitos empresários que vão com filhos pequenos, que vão com bebês, inclusive. Então, assim, a gente sabe da grande importância hoje que o evento ele se tornou realmente para o meio empresarial de Poços. Agora, dizer como que a gente faz para que o evento não seja um evento enfadonho depois de tantos anos? Eu, sinceramente, Pedro, eu acho que ao se reinventar e principalmente o amor que a gente faz, né? Sabe, que a gente tem pelo evento. É o filho mais velho. O Maiores e Melhores é o filho mais velho da GSC. Primogênito. É o primogênito. E eu acho que é isso, né? A gente fazendo com amor, com dedicação e aperfeiçoando e sempre buscando fazer o melhor. E já está tudo pronto assim, para a edição desse ano? Tudo pronto, 31 anos, dia 2 de dezembro, no Palace Cassino novamente, no Salão 9, aquela festa lindíssima, assim. Eu acho aquele local ideal. Maravilhoso, sempre foi.
já estamos trabalhando com isso. Quero agradecer os nossos patrocinadores, né? Ainda estamos abertos a novos patrocinadores. Vamos lançar a pesquisa do prêmio agora no dia 1º de agosto, mas antes disso, nesse primeiro final de semana, agora dia 22, a gente já solta a lista das empresas que estarão participando da pesquisa. Dia 22 e dia 29 de julho nós vamos divulgar então essa lista das empresas que participarão da pesquisa, e no dia 1º de agosto a gente lança a pesquisa de forma online e também pelo Instagram do prêmio, que é o @prêmio Maiores e Melhores. Quem não curtiu ainda o nosso Instagram, curta lá e acompanhe todos os bastidores. E em setembro sai o resultado das empresas vencedoras e em dezembro acontece dia 2. A grande festa. Isso aí. Então, você empresário aí, não é, que for votado, né, mencionado, já comece a aquecer os seus tamborins aí, porque 2 de dezembro, 31ª edição do Prêmio Maiores e Melhores. Nós temos mais um intervalinho rápido e voltamos já já com a Gisele. O Grupo Elo está há mais de uma década no mercado de Poços de Caldas e região, com capacitação, desenvolvimento e gestão de pessoas, ofertando mão de obra para diversas frentes de trabalho. Atualmente, nos reinventamos e encaramos os desafios por outra perspectiva. Nos conectamos. Fortalecemos ligações de maneira positiva, pensando não só no agora, mas no futuro. Nosso propósito é desenvolver relações de trabalho satisfatórias e duradouras entre empresas e funcionários. Vamos além do comum. Construímos histórias e criamos laços. Grupo Elo, conectado com pessoas. O Colégio CEPOC se sente honrado por estar preparado para o futuro. Estamos seguindo todos os cuidados na luta contra o coronavírus. Melhoramos nossa estrutura para cumprir os protocolos de saúde e estamos com aulas presenciais, mantendo o distanciamento, mas priorizando a qualidade do ensino e da aprendizagem. É indispensável estarmos juntos, pois a escola proporciona momentos únicos com colegas e professores. Aproximamos cada aluno dos seus sonhos, reduzimos os caminhos entre possibilidade e conquistas, unimos resultado ao desenvolvimento humano. Escolha o melhor para o seu filho. Colégio CEPOC, matrículas abertas. Motorista de ônibus é aquele ou aquela que diariamente abre seu sorriso para abrir portas e receber pessoas. Motorista de ônibus é o profissional que se prepara, faz cursos de direção segura, de atendimento e centenas de vezes ao dia para, acelera, muda a marcha, na consciência de que cada vida humana merece toda a sua atenção. Motorista de ônibus convive com a sua própria família e com a de muita gente, se emocionando, se alegrando, comemorando conquistas e aprendendo com os desafios do cotidiano. Por tudo e por abraçar a importante missão de transportar vidas com segurança, pontualidade e cordialidade, merece com todos os méritos o seu, o meu, o nosso abraço. Floramar, nossos motoristas trabalhando para você de portas e corações abertos para o futuro. O Mantiqueira leva até você há 48 anos informações de qualidade e a maior cobertura dos últimos acontecimentos de Poços e região. Ligue agora, faça sua assinatura 3729-0007. Além de receber o mais completo jornal impresso, você ainda tem acesso gratuito às notícias online. Assine 3729-0007. Mantiqueira, a melhor leitura dos fatos. Uma cidade cada vez mais linda, bem cuidada e cheia de vida. É só olhar ao redor, Poços está muito melhor. É só olhar ao redor, Poços está muito melhor. Temos belezas que encantam, Poços é o nosso orgulho e nossa paixão. Economia crescendo, mais investimentos, turismo, mais educação. Uma cidade cada vez mais linda, bem cuidada e cheia de vida. É só olhar ao redor,
Poços tá muito melhor. É trabalho pra todo lado, mais obra, saúde, muita revitalização, emprego, desenvolvimento e mais qualidade pra população. E o trabalho não para por aí. Poços vai seguir, Poços vai seguir. Nosso orgulho e o que nos faz feliz é viver aqui, é viver aqui. Poços voltou a ser Poços, uma cidade que sonha, pensa e faz. Prefeitura de Poços de Caldas, gestão eficiente. Saúde que você sempre quis continua com desconto imperdível na Unimed. Promoção Julho também é 10. Seu plano Unifácil ainda mais fácil. 10% de desconto em todas as mensalidades. E carência zero para consultas e exames simples. Ligue e adquira agora seu plano Unifácil. Promoção Julho também é 10. O plano de saúde que cabe ainda mais fácil no seu bolso. Aqui tem vida, aqui tem saúde, aqui tem Unimed. Voltando ao vivo aqui dos estúdios da Sul Minas TV com a nossa querida Gisele Corrêa Ferreira, falando obviamente em nome da GSC, com 34 anos, se eu não errei aqui o número, 34 anos de história dentro da história de Poços de Caldas. Registro aqui a postagem do meu amigo Maurício Latrônico. Fala, Maurício, bom dia. Maurício William Latrônico, né? Fica melhor. Bom dia, Pedro, Gisele e todos. Parabéns, parabéns por tudo o que fazem em prol da cultura de alto nível de Poços. Quem gosta do que faz e faz bem feito, e nós agradecemos. Deixando um abraço para você. Obrigada, Maurício. Obrigada pelo carinho. Querido, né? Aliás, eu pego até esse gancho aqui da postagem do Maurício, o Gisele, justamente para, e aí retrocedo um pouquinho ao Flipoços, justamente para entender essa sua persistência num segmento que o Brasil ainda caminha a passos lentos. Eu não vou dizer engatinha, porque seria muito cruel, mas caminha em passos lentos. Sim. Eu me refiro ao hábito da leitura. Exato. Ainda lemos muito pouco. Muito pouco. Não é? Muito pouco. E mesmo assim, você sai capitaneando aí um evento que prioriza a literatura. Você sentiu que ao longo desses anos todos da realização do Flipoços, a tua percepção quanto ao hábito da leitura das pessoas evoluiu? Sim, sim, eu percebi sim. Olha, Pedro, saiu uma pesquisa em 2015, feita pela Câmara Mineira do Livro, que sinalizou Poços, colocou Poços como a cidade com o maior índice de leitores no estado de Minas Gerais e proporcionalmente no Brasil, a cidade com o maior índice de leitores, né? Isso para a gente é um motivo de muita satisfação, inclusive Flipoços, a Feira do Livro, foi citada nessa pesquisa como um dos motivos, né, desse índice de leitura tão importante. Lógico que as políticas públicas que foram realizadas ao longo desses anos em Poços de Caldas, né, a gente passou por várias administrações. Eu lembro inclusive da Maria Cláudia Prézia, né, saudosa Maria Cláudia Prézia, secretária de Educação, grande amiga, era uma pessoa assim absolutamente militante, lutadora pela questão do livro, leitura. Foi uma pessoa que nos ajudou muito, né? A própria professora Maria Helena também, uma grande parceira, uma pessoa muito envolvida. Então, assim, nós temos a felicidade nas nossas administrações municipais de ter sempre tido um olhar muito especial para a questão da educação, da leitura. Então, acho que as políticas públicas em Poços sempre foram importantes nesse sentido. Muito embora a gente precise retomar o plano municipal do livro, leitura e literatura e bibliotecas de Poços, porque isso acabou se perdendo ao longo dos anos e infelizmente não foi retomado isso pela administração nem anterior e nem nessa administração agora. Então é um caso muito importante que deva ser retomado, mas ainda assim Poços tem esses índices muito importantes e muito vantajosos de leitura.
Claro que, se a gente for olhar a nível de Brasil, nós ainda realmente estamos engatinhando. Né? O Brasil ainda não é um país de leitores, nós temos muito ainda a fazer, e um dos motivos pelo qual eu tanto luto e tanto milito é exatamente para que eu possa um dia chegar lá na frente, depois de ter feito tanto em relação a isso, e ver que a contribuição e a nossa determinação, a nossa persistência com a Feira do Livro, com o Festival Literário e tantas outras coisas que a gente vem fazendo em prol do livro, leitura e literatura, tenha tido êxito, né? Faça parte desse momento importante que um dia a gente possa chegar a ver que o Brasil está se tornando ou é um país de leitores. Eu acho que é um caminho muito longo que a gente ainda tem que trilhar, é um trabalho realmente de formiguinha, é um trabalho de muita persistência, e eu, como uma pessoa absolutamente persistente e acredito muito no processo transformador do livro leitura, por isso eu luto por isso. Né? E eu acho que a minha missão, a minha parte, eu tenho que fazer, a contribuição que eu possa dar para a nossa comunidade, para a nossa população, para as nossas crianças, nossos jovens, para a nossa região do sul de Minas, para todas as pessoas que frequentam, que amam, né, o nosso festival, a nossa feira, a contribuição que eu possa dar para que estimule a leitura, para que estimule as pessoas a gostarem dos livros, a se interessarem pela leitura, eu vou fazer. Enquanto eu tiver pulso, tiver vida, tiver sangue correndo em mim, eu vou lutar por isso. E aí, te ouvindo a sua narrativa, estava aqui pensando que a modernização das coisas, né, é sempre muito benéfica, quase sempre muito benéfica. Mas a gente acaba esbarrando, em se tratando de literatura, com essa concorrência, né, do virtual e o palpável, o livro físico e os e-books, né? Sim. Porque hoje em dia, Gisele, a gente sabe, a pessoa fala, poxa, eu vou comprar um livro, eu vou ler o livro, esse livro eu vou ter que guardar em algum lugar, ele vai começar a ocupar espaço na minha casa, não é? Então, acho que existem esses conflitos das pessoas em muitas das vezes optarem por outro tipo de leitura. Os próprios jornais, né, diários, que nós tínhamos fisicamente, já não temos mais. Né? Então, eu imagino que esse deva ser um conflito também que as editoras travam, não é? Com essa concorrência do oferecer o livro físico e ter a opção da leitura virtual. Né? E aí as feiras se esvaziam um pouco. Eu acho que não, eu acho que quem gosta do livro físico, ele gosta para sempre. E eu acho, né? O cheirinho, quando você compra um livro. Não tem substituição. Eu acho que as coisas, eles não são substituídos. Eu acho que eles se complementam. Né? Eu acho que o fato de existir agora livros virtuais, e até inclusive audiolivros, né? Hoje a gente está vendo muito audiolivro. Eu pessoalmente adoro audiolivro, gosto muito porque sou uma pessoa muito auditiva, gosto muito de ouvir. Então, o livro, eu acho que existe espaço para todas essas mídias, né? Esses produtos. Né? E quem gosta de livro papel, ele vai gostar do livro papel para sempre. E outra, tem muitos jovens, Pedro, eu vejo isso na nossa Feira do Livro, tem muitos jovens que não gostam de e-book. Muitos jovens que não lêem. Nós somos de uma outra faixa etária, mas jovem hoje, adolescente, que não gosta de e-book, prefere livro papel, né? Livro físico. Então, assim, eu acho que não existe essa substituição, eu acho que são complementares, o importante é que se leia. Eu acho que o importante é a gente estimular a leitura, seja de que forma for, seja num livro físico, seja num livro e-book, seja num audiolivro. Mesmo o audiolivro também é importante. Né? Hoje a gente tem uma facilidade imensa para uma enormidade de conteúdos. Né? Você vê o YouTube hoje tem
oferece tudo. Do ruim ao excelente. Pois é, do ruim ao excelente. Então, assim, eu acho que depende muito das pessoas, da seleção que as pessoas fazem, daquilo que elas querem introjetar nelas mesmas, né? Porque o mais importante é você ter o bom senso de saber o que é bom para você, o que você realmente quer absorver para você se enriquecer como pessoa, como ser humano, né? Hoje a gente vê tantas situações conflituosas aí nas famílias, né, uma juventude tão perdida, tantas coisas acontecendo. Então, assim, eu acho que a gente tem que, de uma certa maneira, eu vejo isso como uma missão mesmo, né, de tentar ajudar essa juventude, essas crianças que estão vindo. Eu tenho uma predileção muito grande pelos trabalhos que a gente desenvolve junto às crianças, né, o SESC, inclusive, que é uma entidade importantíssima, sensacional, que tem sido uma parceira, assim, muito aliás, honrosa. O Sistema S como um todo é muito importante, né? Em Poços de Caldas a gente tem o SESC aqui em Poços, que é uma unidade muito atuante, e quando realizamos o espaço Flipocinhos junto com o SESC, durante a feira, durante o festival, a gente percebe toda uma dedicação extremamente importante do SESC. Então, assim, são parcerias que são fundamentais para que a gente consiga dar sustentabilidade, continuidade ao que a gente vem fazendo. Logicamente que eu sozinho e toda a minha equipe, que inclusive deixo aqui um beijo muito especial a toda a minha equipe, maravilhosa equipe de mulheres, a Keila, a Lígia, a Nádia, agora nós temos lá também um rapaz, o Nick. Então todo esse nosso pessoal é muito importante para a execução de tudo isso, mas lógico que sem os parceiros, sem as entidades, né, que nos apoiam, que estão conosco há tantos e tantos anos, como é o caso do SESC, o caso do SENAC, que tem essa continuidade, né? Então eu acho que essa missão nossa é uma missão que felizmente muitas pessoas abraçaram, né? Hoje a gente vê um diferencial muito grande na cidade, as escolas se preparam fortemente para a Feira do Livro, para o festival. Nós desenvolvemos um concurso estudantil junto às escolas, que tem uma participação incrível das escolas, né, dos alunos pequenos, do ensino médio, ensino fundamental. Os próprios professores se engajam muito. Então eu acho que assim, é uma formação de público que a gente vem fazendo ao longo desses 18 anos, né? Estamos caminhando para a 19ª edição ano que vem. Então é uma formação de público, é um trabalho de persistência, é um trabalho que tem que ter realmente muita boa vontade, muita força de vontade para continuar, muito entusiasmo, né? Então eu acho que é isso, né? A GSC é o resumo de tudo isso, né, desse trabalho que a gente faz nesses 34 anos em prol da comunidade, em prol da cidade, em prol do desenvolvimento da economia criativa como um todo, em prol da cultura da cidade, né, apoiando sempre as outras iniciativas também culturais que acontecem na cidade. A gente está sempre procurando se envolver e absorver também os nossos artistas, os nossos escritores. Então acho que o que é importante é isso, né? O legado que cada um de nós vamos deixar para as futuras gerações. Né? Então, acho que o que nos compete. É isso, né? que importa. É o que nos compete. Né? A minha memória não vai saber responder, a sua sim. Qual que é o cardápio anual da GSC? Então, nós abrimos o nosso calendário com a Feira do Livro Festival, né? O ano que vem, no caso, vai ser o primeiro evento do ano, inclusive é a abertura do calendário nacional, né, dos festivais literários. Né? Então, a Bienal aí abrindo, depois nós temos o Congresso de Educação, que também é um congresso muito importante, muito caro também para nós. Essa área da educação também é fundamental, fundamental. Isso tudo na sequência. Meio ambiente, tudo na sequência. Depois o Congresso de Meio Ambiente, o Festival de Jazz também, que é um festival que está indo muito bem, né? Que tem todo um viés também, é o Caçula, né? Que tem todo um viés também ligado com a literatura e é maravilhoso, né? Não tem, assim, é uma combinação perfeita, literatura e jazz combinam muito. O ano passado o festival foi sensacional, foi realmente um festival maravilhoso, também na rua, com mesas literárias, com lançamento de livros, autógrafos, shows intercalados, oficinas também que a gente faz em outros pontos da cidade. E por fim terminamos o calendário com o Prêmio Maiores Melhores. Mas lembrando que a GSC também é uma prestadora de serviços, né, Pedro? A gente também é a empresa mais
tradicional aí na área de organização e prestação de serviços na área de terceiros, eventos, né? para terceiros, né? Então estamos por aí também e podemos ser contratados. Podem contratar o GSC que vocês vão ficar contentes. O Maurício acrescenta aqui: Gisele, o que você acha que poderia ser criado no parâmetro de lei para incentivar certas práticas culturais para que não ficássemos à mercê de políticos menos engajados? Nossa. Assim, de sopetão. Não é? Pergunta de sopetão essa. Pergunta do Maurício, aliás. Obrigado, Maurício, novamente. Eu acho que, infelizmente, os fazedores de eventos, os pensadores precisam desse aporte político. Pois é, o problema, o que acontece? Não tem como a gente dissociar, né? Veja bem, a questão, colocando novamente a questão e o exemplo da Bienal, né, que vai ser o ano que vem, e o Flipó, são eventos culturais que dependem das leis de incentivo. Né? As leis de incentivo, tanto a municipal, a estadual e a federal, são fundamentais para os fazedores de cultura e para os incrementos e para as viabilizações dos projetos culturais. Né? São fundamentais. O fato da gente ter a aprovação da lei de incentivo não quer dizer que você garanta que vai fazer o evento. Né? E a captação é algo muito difícil, é muito árduo, é um trabalho muito complexo. Né? Muito embora seja, principalmente a Lei Rouanet, né, no artigo 18, que permite e possibilita 100% de isenção, mesmo assim, as empresas têm dificuldade de investir. Muitas desconhecem o mecanismo da lei de incentivo, outras têm uma imagem completamente defasada, completamente deturpada em relação à lei de incentivo. Sim, infelizmente. E outros realmente não querem porque não querem, sabe? Então, assim, prefere dar dinheiro para o governo. Pois é. Não é? Dar dinheiro para o governo. Eu sempre insisto nessa tecla, meu amigo, você vai ter que recolher os seus impostos. Queira você ou não, chore você ou sorria, você vai ter que recolher. A única coisa é que você vai autorizar o repasse de um percentual pequeno para um projeto que você acolha e abraça. É isso. Exatamente. Sabe? E sem isso a gente não consegue. Né? Então, muitas vezes, né, a demonização das leis de incentivo, elas prejudicam muito o nosso trabalho. Né? E assim, e volto a dizer que as pessoas que fazem errado, né, né, que a gente sempre fala, os bons pagam pelos maus, de novo eu repito isso, porque lógico que existem os promotores culturais e as pessoas que usam indevidamente as leis de incentivo para outras coisas que não é o destino fim. Mas não é a grande maioria. A grande maioria das pessoas que trabalham com as leis de incentivos, produtores culturais como nós e outros que a gente conhece, fazem um trabalho sério, fazem um trabalho honesto, fazem a entrega correta para o público daquilo que se destinou a ser feito. Então, assim, é muito custoso. Trabalhar com cultura não é fácil, trabalhar com lei de incentivo não é fácil. E como essa pessoa que mencionou, o Maurício, falando como que a gente pode fazer as coisas sem esse atrelamento com política, é complicado. Né? Mesmo que eu, por exemplo, consiga fazer o evento aqui em Poços, né, colocando isso como exemplo novamente, eu preciso da prefeitura, eu preciso do apoio da prefeitura. Eu preciso do apoio, preciso da autorização, exato, preciso da autorização, preciso do apoio e do olhar especial do Condefat. Sim. O Condefat, né, que tem toda a que legalmente eles têm mesmo que fazer essa regulação do espaço, da preservação do patrimônio. A gente precisa do olhar deles especial para que a gente consiga viabilizar o evento. Precisamos das secretarias municipais, precisamos dos órgãos das polícias, militar, civil, enfim. Então não existe fórmula da gente fazer, viu, Maurício, eventos públicos sem depender da política e da força pública, da boa vontade, do olhar político e do apoio das empresas. Não tem outra forma. A não ser que você vai fazer uma festa de casamento, que você está sendo contratado por aquela pessoa, a não ser que você vá fazer, pode até ser feito, de repente, um evento como o nosso,
num espaço privado, que você não vai usar nada de recurso público ou de apoio público, enfim, mas no geral é absolutamente atrelado, não tem como, sabe? Então a gente precisa, todo mundo tem que fazer a sua parte, a gente precisa de um olhar especial dos órgãos públicos, da administração municipal, das entidades que são envolvidas, como também devemos fazer a nossa parte bem feita. Sim. Né? Então a gente tem que cumprir direito, tem que recolher as taxas, tem que fazer os pagamentos devidamente, então assim, eu acho que são coisas que têm que ser trabalhadas em conjunto, não existe outra forma. Ô Gisele, você falou ainda há pouco do calendário anual da GSC, né? E aí, até para a gente encerrar, eu te pergunto, a mente da Gisele já pensa em inserir mais algum evento dentro do calendário que você já tem e que te consome tanto tempo? Penso. Era isso que eu queria ouvir. De verdade, era isso que eu queria ouvir. Né? Penso sim, viu? Penso sim, também ligado à área da literatura. Minha mãe dizia assim, você parece que tem um bicho carpinteiro, não é? Sim. Fica ali comichando. Sim. Adianta pra gente, Em que área? Sim, na área da literatura, né? Que é a área que eu realmente tenho uma paixão, assim, de alma, de coração, de vidas passadas. Eu estou querendo lançar uma semana dedicada à literatura do professor Antônio Cândido, nosso maior e Semana Antônio Cândido de literatura. Semana Antônio Cândido de literatura, a gente está elaborando já esse projeto, estamos montando toda a proposta e eu acho que é uma homenagem merecida a uma pessoa que tanto amou Poços de Caldas, muito embora não ter nascido aqui, mas é uma pessoa que a vida inteira reverenciou Poços de Caldas, idolatrou Poços de Caldas, falou bem de Poços de Caldas e certamente levou para o seu túmulo o grande amor que ele tinha por Poços de Caldas, com certeza. A Munira Rumier, beijo para Gigi e para você também, Pedro, obrigado. Munira. Munira, uma belezinha, trabalhou na GS. Um beijinho para você, Momo, obrigada, querida. E ela finaliza aqui, viva os eventos. E viva os eventos, Amém. Isso daí. Gisele, querida. Muito obrigada. Fiquei muito feliz em tê-la aqui. Delícia, já tempo que eu não tinha oportunidade de entrevistá-la, né? E é sempre uma satisfação renovada, né? Eu e Gisele somos contemporâneos. Muito, né? Fizemos muitas coisas já, né? Muitos trabalhos juntos. E é sempre muito bom tê-la por perto. Muito obrigado. E felicidades para o próximo evento. E acompanhe, só um recadinho final aqui para o pessoal seguir as nossas redes sociais, tá? @Bienal do Livro Sul de Minas no Instagram, @Flipocos, @GSC Eventos no Instagram e principalmente, Pedro, para o pessoal seguir o nosso canal no YouTube, @Flipocos-PC, porque o nosso canal foi hackeado em outubro do ano passado, nós perdemos milhares e milhares de curtidas e perdemos também um grande acervo inclusive que nunca mais vamos recuperar, coisas maravilhosas, infelizmente. Que leva nosso canal foi hackeado. Estrupício fazer um negócio desse. Muito triste. Não é verdade? Eu peço a colaboração aí para curtirem o nosso canal lá no YouTube, para acompanhar. Estamos agora remontando todo o acervo e toda a programação do Flipocos 2022, 2023 estão disponibilizados lá para vocês verem, reverem, compartilharem. Muito obrigada. Gisele, querida. Valeu. Apenas voltando um pedacinho do começo do nosso programa, quando nós falamos de acordar com um olhar otimista para a vida, com um olhar de bondade, né? E eu acho que é uma obrigação de cada ser humano. Mas é impressionante como tem o oposto disso. Quando você fala de um hacker que invade uma página tão importante, leva embora um patrimônio irrecuperável, eu fico pensando que existe o contrário também. O camarada acorda e fala, quem que eu vou sacanear no dia de hoje? Que mal eu vou fazer hoje? Olha que coisa triste. Pior que é verdade, né, Pedro? Vamos embora? Vamos embora, valeu. Nesta quarta-feira, ainda pegando o gancho da literatura, eu vou estar com muita honra recebendo aqui nessa poltrona o escritor Chico Lopes, o laureado, né? Escritor Chico Lopes, detentor de prêmio Jabuti,
que vem nos falar do lançamento do seu novo livro, aliás, um livro de poesia. Maravilhoso. Não é? Chico então, Lopes, meu amanhã, também. Quarta-feira, escritor Chico Lopes com a gente aqui no Café Interativo. A você, muitíssimo obrigado. Sempre muito bom te rever aqui na Sul Minas TV. Até lá.